Eu sou de Jesus. 401. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo ao meu Deus. É claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora qual ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Oh, alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouro sem par, e fim da alegria, poder, salvação. Oh, vem, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Amém. A presença ignorada de Deus. A Bíblia diz, e nós cremos, que Deus está presente em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipotente, único. Onipotente, onisciente, o único que tem toda a ciência, todo o conhecimento, o único que tem todo o poder, mas Ele também é onipresente, o único que está presente em todo lugar. O salmista, ele chegou a afirmar: para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subir ao mais alto dos céus, ali tu estás. Se eu descer às profundezas dos mares e da terra, ali tu estás. Para onde fugirei do teu espírito, isto é, da tua presença? Ele está presente em todo lugar. Mas a presença de Deus, ela pode ser ignorada. O Senhor Jesus, Áquila, futuro pastor, com a graça de Deus, dia 20, estará sendo submetido ao exame. Continue orando em favor do nosso irmão Áquila, com vista ao ministério pastoral. A Bíblia, ela relata e palavras do Senhor Jesus, que Ele afirma que estaria presente,
onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no seu nome. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Parece um paradoxo. Parece um contrassenso, irmão Dejaí. Parece algo completamente contraditório. Se a Bíblia diz que Deus é onipresente, está presente em todo lugar. Se a Bíblia diz que Jesus é Deus, como é que ele afirma, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no nome dele, ele estaria presente? O que o Senhor Jesus estava querendo afirmar, diácono Carlinhos, é que ele, sendo Deus, está presente em todo lugar, mas onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no nome dele, crendo que ele é Jesus Cristo, 100% humano e 100% Deus, onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas nesta consciência de que Jesus é Deus, ele iria realizar prodígios e maravilhas. Não é a questão simplesmente da presença de Deus, mas é a questão da maneira como a pessoa exerce fé em Deus. É a maneira como a pessoa crê em Deus. Por isto que nós iniciamos falando, a presença ignorada de Deus. Porque muitas pessoas creem em Deus, mas creem de uma forma mecânica, superficial, humana. E a fé que é necessária para que Deus atue, é uma fé que vai além da crença humana, geral ou até espiritual. Espiritual, irmã Fabiola? Sim. Sim. Os senhores, as senhoras, as crianças, adolescentes, jovens, idosos, poderão atentar para Tiago, capítulo 2, verso 19. Eu disse, Tiago 2, 19. Aqueles que estão em casa, que estão acompanhando, que estão anotando. A Bíblia diz em Tiago 2, 19, que o reino das trevas, os demônios, creem em Deus. E ainda acrescenta, diácono Josué, ainda acrescenta, creem em Deus e, o que é que tem aí? Alguns abriram suas Bíblias, estremecem. Mas eles não creem em Deus para servir a Deus. Eles não creem em Deus para a salvação. Eles não creem em Deus para que o mal seja debelado em suas vidas. Creem que existe um Deus, que existe um ser superior. E muita gente crê assim. Muitas pessoas creem. Creem em Deus, sim. Creem em Jesus Cristo, sim. Que é um ser superior, poderoso, inteligente, mas não creem em Deus como Senhor das suas vidas. Então nós temos pelo menos 2 tipos de crença. Vejam, por favor, Mateus, o livro de Mateus, capítulo 28, o que registra a palavra de Deus. Mateus 28, versículo 20, 28, 20.
palavras do Senhor Jesus. Mateus, alguns estão já com suas canetas anotando, alguns textos são conhecidos, mas é bom relembrar e anotar. 28:20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, Jesus Cristo, são palavras dele. Na minha Bíblia estão em vermelho, as palavras proferidas por Jesus na minha Bíblia são destacadas em vermelho. Eu vos tenho mandado, e eis que eu, o quê? Estou convosco, toda segunda-feira, toda terça, um mês por ano. Palavras do Senhor Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até séculos aqui, eras, tempo medido, até a consumação, até o tempo determinado por Deus, medido por Deus, até a consumação, são eras, é o tempo mensurado, é o tempo medido. Então, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele mesmo afirmou, amém. Amém quer dizer, assim seja. É uma confirmação. Ele mesmo confirmou. Ele profere e confirma. Bate o martelo. Bate o prego com estopa, para não sair de jeito nenhum. Se amém, é isso mesmo que eu estou dizendo. Mas eu disse, 2 tipos de pessoas, pelo menos existem, principais. 2 tipos de pessoas. Não saiam no capítulo 28 de Mateus, vejam o verso 17, por favor. Um pouquinho antes, 28, 17. E quando viram o Senhor Jesus, quando o viram, está referindo-se ao Senhor Jesus, quando o viram, o adoraram. Só que o verso, irmão Marcos Santos, não fica aí, ele vai adiante. Mas o adoraram, porém alguns duvidaram. 2 tipos de fé. Sabe o que é que chama a atenção, diácono Joselito? O que chama a atenção é que esses 2 grupos aqui, os 2 eram formados por crentes. Tanto os que adoraram, como os que duvidaram. Os que duvidaram eram crentes. Eles criam. Eles exerciam fé, mas era uma fé estática, não era uma fé dinâmica. Eles criam em Jesus, mas a fé desenvolvida em Jesus Cristo precisava que eles compreendessem. Eles queriam entender, por isso que duvidaram. Não é possível. Sou eu, disse Jesus. Eu ressuscitei. Eu estou vivo. Eu estou diante de vocês. Eu estou aqui. A morte não teve poder sobre a minha vida. Eu quero dizer a vocês, meus discípulos, que eu sou o Senhor da vida. Melhor dizendo, eu quero dizer a vocês, eu sou a vida. E a morte não tem poder sobre a vida. Eu morri fisicamente, vocês viram a minha morte na cruz do Calvário. Fisicamente, o corpo morreu, mas espírito não morre. E eu em espírito desci ao Sheol, ao lugar dos mortos, e me apresentei, porque aqueles que morreram no período dos profetas, esperando, crendo ou duvidando que
que eu viria, eu desci e preguei aos mortos e disse: olha, a palavra de Deus se cumpriu, tudo aquilo que os profetas disseram se cumpriu, o Messias veio, eu sou o Messias, me crucificaram, me sepultaram, mas ressuscitei e estou vivo entre vocês. A morte não tinha poder sobre o Senhor da vida. Dois grupos eram crentes, mas o verso 17, quando viram, um grupo de crentes adorou o Senhor Jesus. Se nós não queremos entender, nós não queremos saber como foi que ele ressuscitou, não queremos saber como era o corpo dele agora, nós só queremos saber que ele está aqui, ele está vivo, então eles se ajoelharam e adoraram a Jesus. Irmão, verdadeiramente crer em Jesus não é compreender, não é entender. Jesus é Deus. Qual o hino que nós cantamos aqui com muita alegria? Ninguém explica Deus. A igreja vibra, a igreja canta. Mas às vezes nós deixamos de receber bênçãos do Senhor, mesmo crentes, porque duvidamos. Aqueles crentes, eles duvidaram. Presença, irmão Neto, presença ignorada de Deus, presença ignorada de Jesus. Jesus estava ali vivo, mas eles queriam entender, ninguém explica. A fé verdadeira não tem explicação, é crer e acabou. Não tem como explicar. Não adianta querer explicar o inexplicável. Não adianta. Então, esses dois grupos. Mas Lucas registra no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, capítulo 24, que no domingo os discípulos se espalharam e dois estavam caminhando para Emaús, de retorno à residência deles. Vejam, capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13, e diz: e eis que no mesmo dia iam dois deles para, mesmo dia que é no domingo, e iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o que é que diz o texto aí, vocês estão acompanhando? Diz assim, na minha Bíblia, diz: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles eram crentes, eram discípulos do Senhor Jesus, eles tinham expulsado demônios, eles tinham realizado os prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Jesus tinha enviado 70 discípulos de 2 em 2, e eles voltaram dizendo: os demônios se submetem a nós pelo poder do teu nome, as pessoas ressuscitam, as pessoas são curadas milagrosamente, e voltaram eufóricos, e entre os 70 estavam aqueles 2. Mas eles agora, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Eram crentes, mas incrédulos, porque queriam entender aquilo que não tem explicação.
queriam entender o inexplicável. Minha irmã, acontece coisa na sua vida que não tem explicação. É ação de Deus. Não adianta você querer entender. Não adianta. Porque muita coisa não tem explicação. Yuri, muita coisa não tem explicação. Meu irmão, muita coisa que aconteceu na sua vida, que está acontecendo e vai acontecer, não adianta, você vai ficar de cabelos brancos, você vai ficar ansioso, a depressão vai dominar a sua vida, se você persistir, a doença vai permear o seu corpo e você não vai entender, porque muita coisa não tem explicação. A Bíblia diz que o que o crente deve fazer é crer, é exercer fé, não compreender, mas exercer fé em Deus e deixar o restante com o Senhor. A irmã citou Abacuque, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja crias lá no pasto, que não exista nada. Então o profeta, ele diz, olha, pode tudo dar o contrário, eu não entendo, eu não vou entender nunca, mas eu vou permanecer crendo no Senhor. No Senhor. Precisamos sair daqui nesta noite, pastor, eu já sabia disso, amém, glória a Deus, renove a sua fé no Senhor. Eu não sabia, então fica sabendo agora. A fé verdadeira em Deus não é entender os fatos, os acontecimentos, não precisamos entender nada. Precisamos confiar no Senhor e deixar Ele fazer a parte dele. Cada um fazer a sua parte, porque Ele se responsabiliza, Ele faz a dele. Fé é justamente fé em Deus, a fé genuína, a fé verdadeira é esta. É a presença ignorada do Senhor. Ele está presente em todo lugar. Agora, não adianta a gente querer tentar explicar certos fatos, certos acontecimentos, não adianta. Vamos rememorar um texto que todos conhecem? Deuteronômio 29, 29. O que é revelado é para nós, o que é oculto é para o nosso Deus. O que é revelado é para nós, o que é oculto é para o nosso Deus. Então, ele deve, aqui ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. As encobertas é para o Senhor, não adianta, nós atravessaremos a eternidade e muita coisa nós nunca entenderemos por toda a eternidade. É exercer fé, é jogar-se, não de uma forma ignorante, mas de uma forma consciente, confiando no Senhor. Eu estou convosco. Esta é a garantia que o Senhor Jesus nos dá. Ele é Deus. Pode colocar, por favor, Hebreus 13, 8. E aqueles que estão acompanhando nas suas Bíblias, nos seus celulares, seus tablets, Hebreus 13, 8, a palavra de Deus, ela também é clara a respeito de Jesus Cristo. Walter, ele bem pequeno, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros versos que ele aprendeu.
Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Não existe sombra de variação, não existe mudança. Jesus Cristo é Deus. Então, queridos, queridas, o que precisamos é justamente crer, é exercer essa fé salvífica, viva no Senhor. Descansa nele. Deposita a tua fé nele. Jacó, ele pensava que Deus se revelava somente na casa do pai dele, do pai de Jacó. Foge e diz: Deus ficou com os meus pais. Ele coloca a sua cabeça numa pedra para dormir, a pedra como travesseiro, e de repente ele tem a visão dos céus abertos, uma escada que tocava da terra e ia tocava na terra e até os céus, e ele vê os anjos subindo e descendo, e ele fala, estarrecido, atônito, perturbado, ele grita: verdadeiramente Deus está aqui e eu não sabia. Porque ele pensava que Deus havia ficado na casa dos pais dele. Ele pensava. Ele pensava que Deus estava ausente, que ele tinha fugido dos pais, tinha fugido do irmão, tinha fugido da terra dele, mas na mente de Jacó ele tinha fugido também de Deus. Que engano. Deus está aqui. Eu não sabia. A vida dele muda. Há uma transformação. Ele disse: eu não preciso entender por que ele está aqui, por que ele não ficou na casa do meu pai. Uma coisa eu quero te dizer agora, Deus, que eu vou te servir. Pronto, e acabou. Ele acreditava em Deus? Acreditava. Ele era crente em Deus? Era. Ele servia ao Senhor? Servia. Mas não estava consciente de que Deus estava presente na vida dele, independente dele sentir ou não. Meu irmão, é bom sentir a presença de Deus, a ação do Espírito Santo, mas quer você sinta tremor ou não, quer você fale línguas estranhas ou não, quer você receba a unção do Espírito Santo ou não, quer você opere prodígios e maravilhas ou não, Deus está com você. O Espírito Santo habita em você. Aqui no templo, aí na sua casa, no local de trabalho, que alguns estão cultuando ao Senhor no local de trabalho, alguns estão se deslocando nos seus veículos, aí aonde você está, Deus está com você, inclusive você que já exerce uma fé viva no Senhor, Deus habita em você, Deus faz parte da sua vida. Não precisa sentir, não precisa pular, não precisa. É porque tem hora que o corpo não aguenta. A presença de Deus é tão grande, o mover do Espírito é tão grande que a pessoa não suporta, a língua embola e tal. E a euforia, a presença de Deus é marcante. Mas independente de sentir ou não, Deus está com você. Deus está com a irmã, Deus está com o irmão, Deus está com o irmão, Deus está com o irmão, Deus está com a irmã, aqui, agora e em qualquer lugar aonde você estiver, Deus está com você. É a presença de Deus.
Mas pastor, e os fatos, os acontecimentos tristes, e os transtornos, e os acidentes, e as mortes, e as destruições, isso não anula a presença de Deus. Tudo o que acontece de ruim conosco, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, a culpa é do ser humano. A Bíblia diz: de que se queixa o ser humano? Cada um se queixa do seu próprio pecado. Até o mal é um instrumento nas mãos de Deus. Até o mal é um servo nas mãos de Deus. Mesmo o mal. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus é tão grande que ele transforma o mal em bem. Querem relembrar? Vejam Gênesis 50, 20. Gênesis. Só para relembrar, vocês conhecem, alguns já têm até anotado nas suas Bíblias, é o que diz respeito a José. João, José, Franri, Jane e tantas outras pessoas, a alegria também invade os nossos corações pela presença de todos vocês. 50, verso 20. De Gênesis: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O poder de Deus é tão grande, o poder de Deus é tão grande, o poder de Deus é tão grande, que ele transforma o mal em bem. Transforma o mal em bem. Para fechar, vejam a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Capítulo 2, perdão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 8 e 9. Primeira carta aos Coríntios. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quem é esse Senhor da glória? Jesus Cristo. Nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração. Coração aí é mente, coração e mente, que não subiram ao coração ou à mente do ser humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Não é compreender, é crer. Se não for muito, irmã Ruth, por favor, Acla, nosso irmão. Se não for muito, irmã, leiam, por favor, aqueles que puderem, mesmo com a máscara, mas se puderem, leiam, em alto e bom som, o verso 9, por favor, leiam o verso 9, se for possível. Já está aqui, ó. Quem não abriu a Bíblia, já está aqui. Leiam, podem ler, por favor. Mas meu Deus, a morte física é apenas uma passagem. Alguém já disse que a morte, ela só quer uma desculpa. Espírito não morre. O corpo vai para a terra, volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. E esse espírito, ele precisa, enquanto está aqui em vida, ter uma fé genuína em Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor. E quando recebe a Jesus como Salvador e Senhor,
vai vivenciar o que está aqui. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração. Entendam, coração, emoções, mas aí também para o judeu, coração ali é também mente, raciocínio, aquilo que não passou, que não entrou no raciocínio humano, do ser humano, são as que Deus preparou para os que o amam, e o amam através de uma fé genuína em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que nós, neste santuário, os que estão participando do culto online, possamos nesta noite reafirmar a nossa fé em Jesus Cristo. Possamos chegar e dizer: Senhor, eu não duvido, mas eu creio. Posso até não entender, mas eu creio que Tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. Não somente de lábios, mas de coração, porque crer em Jesus Cristo é servir verdadeiramente ao Senhor. É servir, é dedicar a vida sem interesse próprio, mas somente para a glória do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória do Senhor. Que possamos reafirmar a nossa fé no Senhor Jesus nesta noite. Mas se tem alguém neste santuário ou participando do culto online que ainda não exercia uma fé genuína, viva, salvífica em Jesus Cristo, que possa fazê-lo nesta noite. Possa dizer: Senhor, a partir de hoje, posso até não entender a Tua palavra, mas uma coisa eu afirmo: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que através desta fé, todos os meus pecados são perdoados, e que o meu nome está escrito no livro da vida, e nada, nem ninguém vai tirar. Por isto, Senhor, eu posso cantar: precioso é Jesus para mim. Quem puder, coloque-se em pé. É o hino de número 487 do cantor cristão. Precioso é Jesus. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Precioso, diz o estribilho, é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Por quê? Precioso é Jesus para mim. Cantemos 487 do Inário Cantor Cristão. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou a admissão. Do triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, Jesus para
final, futuro de glória na vida real, sem uma descida nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Os que puderem, permaneçam em pé por alguns momentos. Estamos encerrando o culto desta noite. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Não é a questão de entender. Não adianta. Eu tenho um livro escrito por um pesquisador, Hipóteses sobre Jesus. E ele levanta as mais variadas hipóteses de todo mundo sobre Jesus. E não consegue explicar Jesus. O título do livro é Hipóteses sobre Jesus. Ele pesquisou, mas ele não conseguiu. Augusto Cury, psiquiatra, grande psiquiatra, renomado, ele disse: eu vou provar que Jesus é um mito, que Jesus nunca existiu, que isso aí foi criado pela mente humana, para atender a necessidade dos seres humanos, de alguns seres humanos. Eu vou provar. Ele começou a pesquisar, e ele tinha condições financeiras, e ele saiu, percorreu o mundo, foi ao Oriente, foi a Israel, e esteve no Egito, pesquisando sobre Jesus, para provar que Jesus nunca havia existido. Augusto Cury chegou à conclusão de que Jesus realmente existiu, e que ele nunca conseguiria explicar Jesus, e entregou a vida a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu era ateu, mas tentei entender Jesus, não consegui, e ele tornou-se o Senhor da minha vida. Precioso é Jesus para mim. 17 anos de idade, Iraci, membro da primeira igreja batista em Cavaleiro, no estado de Pernambuco, desejava ser missionária. Trabalhava com crianças, trabalhava com adolescentes, envolvida na igreja, dedicava a sua vida ao Senhor, e ela disse: a minha vida pertence a Jesus. 17 anos, eu tenho um chamado missionário, eu vou sair pelo mundo anunciando Jesus Cristo aos corações necessitados. Iraci adoece, é levada para o médico, Dr. Petrônio. Dr. Petrônio examina, passa a medicação e diz: olha, isso dentro de 2, 3 dias, esse mal vai ser debelado. Dê essa medicação. E ela foi conduzida para a residência dela. Os pais, irmãos, irmãs cuidaram de Iraci. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 8 dias, piorou. Ela foi conduzida para o hospital
e hoje é conhecido por UTI. Naquele tempo era isolamento. O termo usado, vocês são jovens, não sabem, não tem nem conhecimento disso, não é nem questão de lembrar, né? Mas era conhecido, hoje UTI é a unidade de terapia intensiva, naquele tempo era isolamento. Iraci foi direta para o isolamento. E o irmão de Iraci foi até aquele hospital para ter notícias dela, saber se ela já estava de alta, para providenciar a condução e levá-la de volta para casa. E quando chegou no hospital, a notícia é que ela havia morrido. Como entender? Como entender? Uma jovem saudável, uma jovem altruísta, uma jovem integrada na igreja, uma jovem que tem um chamado missionário, morta. Vai, prepara o caixão, vai até a funerária para que ela seja sepultada. Que notícia triste para dar aos pais, aos demais familiares, mas assim aconteceu. O corpo de Iraci foi para o templo da primeira igreja batista em Cavaleiro, ficou superlotado. Não entendíamos. Particularmente eu, porque Iraci era minha irmã. Eu recém-convertido, disse: Deus, como pode acontecer um negócio desse? Minha irmã Iraci estava noivo, Ruth. Ela se aproximou de mim, mas falar o quê? Não tinha palavras. Senti apenas o braço dela sobre os meus ombros. Iraci foi sepultada. Eu tenho um caderno dela, de mensagens e de poesias até hoje. Iraci Maria da Silva, 17 anos de idade. Como entender? Como compreender essas coisas? Um mês depois, alguém bate na porta da nossa casa. Eu era solteiro, morava com meus pais. Alguém bate. Disse: aqui que mora a família de Iraci Maria. Disse: é. Disse: eu preciso de uma palavra com os familiares. Nós nos reunimos, uma jovem, e ela disse: vocês não me conhecem, mas eu estava no isolamento com Iraci. A equipe médica se aproximou de mim e dela, me examinou e examinou Iraci. A equipe afastou-se e eu observei que eles meneavam a cabeça. Iraci observou também e chamou, pediu que a equipe médica voltasse e se aproximasse dela. Iraci disse o seguinte: não precisa vocês dizerem nada. O meu caso é para a morte e da colega que está aqui ao lado também. Nós estamos com a mesma enfermidade e vocês não têm o que fazer. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou crente em Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Eu quero dizer a vocês que daqui eu vou partir para o cemitério, mas a minha vida está salva em Jesus Cristo. Eu vou me encontrar com o Senhor. Mas eu quero também dizer a vocês que esta jovem que está aqui ao lado, com a mesma enfermidade que eu estou, ela vai sair daqui e vai testemunhar da fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo. E foi aquela jovem
que um mês depois de sepultar Iraci, chega na nossa casa, bate, entra e diz: eu agora sou crente em Jesus Cristo. Precioso é Jesus para mim.